Gente, às 7 horas acabou de sair uma postagem no site do Ministério da Educação, na verdade no Instagram do Ministério da Educação. Hoje, dia 29 de outubro, e eles estão lançando uma série de postagens mostrando a importância do professor na formação dos indivíduos. Olha, tá aqui na minha tela agora, o Enésio vai colocar para vocês verem, uma postagem que foi feita no dia 26. E aí na postagem do dia 26, tem uma peça que vai aparecer aqui agora, que fala assim: o professor tem o papel de transformar as pessoas em seres pensantes. Matéria que saiu dia 26. E aí hoje, dia 29 de outubro, o governo lançou, o Ministério da Educação lançou um videozinho comentando sobre essa questão da inspiração que o professor pode trazer para a vida do estudante. Enquanto você vai vendo esse videozinho ao fundo, já vou te contar o que está aqui na postagem dia 29 de outubro. O professor é aquele em que os estudantes buscam inspiração e reflexo. É por meio não só do ensino, mas também do exemplo, que o professor cumpre sua função e fornece um desenvolvimento completo aos estudantes, sendo assim uma fonte influenciadora para as futuras gerações. Você sabe que nós somos os caçadores de spoiler do Ministério da Educação para a redação do Enem, e é lógico que nós não deixaríamos essa oportunidade passar. Aproveitando essas postagens e possíveis spoilers do Ministério da Educação, temos mais um vídeo para a série. Se você não viu os anteriores, basta você buscar aqui no canal. Já gravamos vários vídeos com possíveis spoilers do MEC para a redação do Enem 2021. E o tema do vídeo de hoje é a influência do professor na formação do indivíduo. Se caísse uma redação com esse tema, você saberia escrever, colocar tese, repertórios, argumentos, propostas de intervenção? Não? Então agora pega papel e caneta que nós vamos conversar sobre mais um possível spoiler do Ministério da Educação para a redação do Enem 2021. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi com Papai. E hoje, para que a gente possa discutir mais uma vez sobre um possível spoiler do MEC para a redação do Enem 2021. Presta atenção no nosso tema de hoje, anote aí: a influência do professor na formação do indivíduo. Excelente tema, baseado em algumas postagens liberadas recentemente pelo MEC, no dia 29 de outubro, no dia 26 de outubro. Se você quiser, dá uma passadinha lá no Instagram do Ministério da Educação para você ver também essa postagem. E claro, se caísse esse tipo de tema na redação do seu Enem, o que seria importante que você colocasse como tese? A sua tese deveria ser a ideia de que o professor é uma influência importantíssima para a vida do indivíduo. O professor, ele pode influenciar a vida do indivíduo, mas mesmo assim, na sociedade brasileira, ele ainda é muito desvalorizado. Ou seja, o professor pode influenciar a vida do indivíduo, mas na sociedade brasileira ainda há uma grande desvalorização desses profissionais. E aí você deve estar pensando: tá, professor, mas como eu posso colocar, por exemplo, um argumento para defender essa importância do professor? Um argumento extremamente válido para você seria você discutir basicamente sobre a influência dos professores no que diz respeito a um incentivo aos estudos. Como, obviamente, o professor trabalha em uma área e muitos são extremamente apaixonados em relação à área que lecionam, eles podem, logicamente, contagiar os próprios estudantes e fazer com que eles sintam incentivados a se dedicar o máximo possível para uma determinada área.
Um professor de física pode fazer com que o aluno desperte o seu amor pelas exatas, um professor de história pelas ciências humanas e assim nas mais diversas áreas nós podemos puxar um indivíduo para esse caminho dos estudos, do conhecimento acadêmico, que nós sabemos que é capaz de gerar várias transformações importantes. Além disso, você pode comentar sobre o artigo 205 da Constituição, um artigo coringa que discute sobre a questão da educação. No artigo 205, nós temos a discussão sobre educação no Brasil e ele afirma que a educação no nosso país deve oferecer à cidadania a plena formação do indivíduo e a formação para o mercado de trabalho. Cidadania, plena formação do indivíduo e formação para o mercado de trabalho. Aí nós vamos aproveitar esse plena formação para colocarmos também na nossa argumentação. Podemos discutir em um argumento sobre a importância do professor para gerar essa plena formação do indivíduo. É extremamente relevante que percebamos que um professor ele não está, na maioria das vezes, em uma instituição de ensino, oferecendo somente o conteúdo dado pela sua disciplina. O professor ele desempenha também um papel de educador das mais diversas maneiras. Ele auxilia o indivíduo na sua plena formação. Ele auxilia os indivíduos a perceberem tudo que tem de positivo, de negativo, a tentarem de fato ser pessoas melhores e passam conhecimentos em relação às mais diversas questões que envolvem o comportamento humano. Mais do que tudo, o professor pode ser um grande exemplo para que o aluno pode se tornar posteriormente na vida, o que nós sabemos que também é extremamente importante. Você pode comentar, por exemplo, na sua argumentação, e aí a gente começa a pensar em alguns aspectos positivos, na desvalorização desse profissional, a desvalorização do professor, o que pode fazer com que se intensifique uma influência negativa. Se você vê o professor como um indivíduo que é desvalorizado, logicamente ele deixa, para muitos jovens, ele deixa de ser exemplo, ele deixa de ser uma pessoa que o jovem gostaria de ser. É muito comum que um professor que é desvalorizado, desrespeitado, colocado em situação de inferioridade, é muito comum que ele seja visto como uma pessoa menos importante na visão dos próprios estudantes. Isso mostra para nós porque é tão problemático, tão absurdo que o professor seja tão desvalorizado na sociedade brasileira. O que nós sabemos que é extremamente preocupante, extremamente negativo no nosso país. Você pode aproveitar e comentar também na sua argumentação sobre a questão da própria estrutura muito precária das escolas. Essa estrutura muito precária nas instituições de ensino, ela vai fazer com que tanto os alunos quanto os professores percam o interesse pelo próprio processo educacional. Vai fazer com que tanto os professores quanto os alunos fiquem desestimulados em relação à educação. Essa falta de estrutura, os baixos salários, os problemas relacionados à desvalorização da profissão podem fazer com que, de fato, tanto o professor quanto o aluno estejam desestimulados, o que do ponto de vista educacional é trágico e pode fazer com que indivíduos não consigam alcançar todas as transformações que poderiam ser oferecidas por meio do processo educacional. Falando nessas transformações, um repertório brilhante para a gente falar da questão da educação, que é o Paulo Freire. O Paulo Freire discute muito sobre a questão da educação transformadora. O Paulo Freire, famoso no Brasil e internacionalmente, ele deixa claro para nós que a educação é fundamental para fazer com que o indivíduo possa se libertar, fazer com que o indivíduo possa se transformar como pessoa, fazer com que uma pessoa seja de fato mais reconhecida, fazer com que uma pessoa seja de fato mais respeitada. E aí você pode comentar que com todas essas falhas no sistema educacional e com toda essa desvalorização dos profissionais de educação, fica muito mais difícil de alcançar esse grande potencial de transformação na vida dos indivíduos, de acordo com o Paulo Freire. Ficaria maravilhoso para nós como repertório sociocultural. Falando em repertório e falando sobre essas dificuldades de se alcançar a transformação, tem um documentário, gente,
espetacular, o Nunca Me Sonharam. O Nunca Me Sonharam é um documentário que mostra os desafios da educação, principalmente da educação que ocorre em regiões interioranas, em regiões mais pobres, e como muitas vezes os estudantes acabam se sentindo desestimulados pelos múltiplos problemas educacionais, desde a questão da falta de professores até questões relacionadas à própria infraestrutura. E aí a gente pode pegar, claro, Nunca Me Sonharam, para usarmos como repertório sociocultural para este tema sensacional. Além do Nunca Me Sonharam, você pode comentar também sobre uma série muito bacana, uma série da Globo, que é a série Segunda Chamada. Essa série ela mostra os diversos desafios da educação e os diversos desafios relacionados a uma turma já de pessoas que são jovens e adultos que estudam no período noturno. Nessa série nós percebemos de maneira muito clara a influência dos professores na vida dos próprios alunos e principalmente como os professores podem agir para fazer com que alguém transforme de fato a própria realidade. Nós temos na série professores muito engajados que estão preocupados com a realidade do aluno e nós temos situações extremamente críticas em relação a indivíduos de classes sociais mais baixas que vêm de situações de vulnerabilidade extrema. Então essa série ficaria muito bacana para nós também como referência. E você já sabe, se nós temos vários problemas, se nós temos vários desafios, nós precisamos delas, das nossas maravilhosas e espetaculares propostas de intervenção. Então vamos a elas. A nossa primeira proposta para esse tema envolve a questão da valorização dos professores. A primeira proposta seria o aumento do salário dos professores, principalmente daqueles que trabalham na rede pública. Isso viria por parte do próprio Ministério da Educação. Se nós queremos que os professores influenciem positivamente a vida dos estudantes, nós precisamos, antes de tudo, oferecer um salário digno para esses profissionais, algo que acontece tão pouco e tão raro no nosso país, ou seja, nós sabemos que essa situação é um grande problema. Além disso, você deve colocar sobre a melhoria da estrutura nas escolas e das condições de trabalho para esses profissionais, que ficaria, claro, a cargo também do Ministério da Educação. Quando nós falamos da questão da melhoria da estrutura das escolas, eu quero dizer basicamente que o ambiente escolar seja um ambiente acolhedor para os alunos, que eles tenham materiais adequados, que eles tenham acesso à tecnologia básica, que eles consigam ter carteiras e utensílios necessários para de fato poderem ter aula. Isso faz com que os próprios profissionais tenham mais prazer ao lecionar e com que eles possam também influenciar muito mais a vida dos alunos. E aí sim esse processo de transformação pode ser, claro, intensificado. Por último, nós usaríamos também o Ministério da Educação, mostrando a importância de se fazer propagandas que valorizem os professores, que valorizem os profissionais da educação, para que seja possível ter de uma maneira ainda mais intensa essa influência positiva gerada pelos professores em relação aos alunos, algo que seria muito importante e que faria muita diferença. E você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, acha que ele pode ser também um spoiler para a redação do Enem 2021, lembre-se de clicar no sininho para as notificações, de clicar no botãozinho de inscreva-se no canal, clica também no joinha para você contar para o YouTube que você gostou desse nosso vídeo de hoje. E se você acha que tem algum outro tema quente para o Enem 2021 e que você queria ver aqui no nosso canal, mande mensagem para nós aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram no @aprendicompapai. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!